agora a nossa quarta revisão de videoaula e hoje nós vamos falar um pouquinho do processo de recompensar pessoas. Todo esse conteúdo já está disponível na sala virtual, tá? Então, é só voltar lá nos materiais e vocês terão acesso a esse conteúdo. Vamos lá? Como a gente falou na última aula, a gente falou sobre o processo de aplicar a pessoa, né? Falamos sobre descrição do trabalho, descrição do cargo, né? Quais as especificações, a avaliação do cargo, o que é um cargo, tudo isso a gente falou na última videoaula. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo aqui de recompensar pessoas. Seguindo ainda, a gente tem que a organização ideal é aquela que não apenas agrega e aplica as pessoas adequadamente, mas aquelas também que fazem o quê? Mantém essas pessoas dentro da organização. Como que a gente consegue isso, né? Através de recompensá-las. Então, a gente vai traçar um plano de remuneração e benefícios sociais que vão fazer com que essas pessoas permaneçam dentro da minha organização. Sabendo disso, a gente tem que o sistema de recompensa, ele inclui um pacote total de benefícios que a organização ela dispõe, né, coloca à disposição dos seus colaboradores e os mecanismos e procedimentos pelos quais estes benefícios, eles são distribuídos para todas as pessoas. E aí a gente tem que Chiavenato, ele diz que o processo de recompensar as pessoas constitui um dos elementos fundamentais para o incentivo e motivação dos funcionários da organização. Ou seja, os meus funcionários, eles vão querer continuar trabalhando comigo se eles forem recompensados por isso. Caso contrário, eles vão procurar uma outra organização ou até mesmo não irão fazer bem feito o trabalho que é pedido. As recompensas, elas são oferecidas diariamente, né? Diretamente para satisfazer todas aquelas pessoas. Então, é importante o quê? Projetar, planejar, né? Saber fazer realmente com que essas pessoas se sintam capazes, né? De ter comprometimento dentro do negócio da organização. Se essas pessoas não absorverem isso, logo elas não terão sucesso nas suas atividades, porque elas não serão recompensadas por isso. E aí a gente tem, dentro de gestão, né, de pessoas, a gente deve atentar para o conhecimento tanto de aspectos internos, externos e mudanças, ou seja, alguma coisa pode despertar ou não a motivação e a satisfação dos seus colaboradores. Por isso que é importante eu saber, será que realmente isso está motivando os meus funcionários? O que faz esse funcionário continuar trabalhando comigo aqui na minha empresa? É só porque ele quer o dinheiro? É só porque ele quer um salário no final do mês? O que a minha empresa entrega de benefício aos funcionários, fazendo com que eles se sintam realmente motivados a continuar trabalhando para mim? Né? Não existe uma receita pronta, né? Cada organização, cada empresa precisa se adequar de acordo com a sua realidade para que isso aconteça. E aí a gente entra em remuneração. Primeiro, a remuneração é uma retribuição daquilo que o funcionário realiza, né? Do trabalho, do esforço dele, dos conhecimentos e habilidades que ele tem, né? Remuneração. E um bom plano de remuneração, ele é fundamental para a obtenção do quê? Do comprometimento das pessoas. Se eu sei que eu estou ganhando bem, eu vou o quê? Eu vou me comprometer para continuar trabalhando. E aí existe uma relação de intercâmbios. A pessoa trabalha para a empresa e a empresa recompensa essa pessoa através da sua remuneração. Como que é a remuneração? A gente chama de remuneração total. É uma remuneração básica, os incentivos salariais e os benefícios. Remuneração básica é o quê? O salário mensal ou o salário por hora, né? Incentivos é aquilo que eu dou a mais para o meu funcionário. Como, por exemplo, um bônus, a participação nos resultados, ou seja, ele ganhou alguma coisa porque ele fez algo muito bom. Incentivos salariais. E já os benefícios são o quê? Seguro de vida, refeições subsidiárias. Alguns benefícios, eles são obrigatórios, outros não. Vamos falar de cada um deles, tá? Primeiro aí, com relação às recompensas. Existem recompensas, as recompensas organizacionais financeiras, que são diretas, que salário direto é aquilo que realmente vai incidir em dinheiro, tá? Quando eu falo financeiro, eu lembro logo de dinheiro. Indiretas, que são aqueles que vão receber, mas não é todos os meses.
como, por exemplo, às vezes a pessoa ela não recebe um salário mensal, mas ela recebe por hora. Então, ela não é tão todos os dias, né? Ele vai receber se ele trabalhar aquele horário. Férias, gratificação, gorjetas, horas extras, 13º salário que ele só recebe no final, né, do ano, do exercício. São remunerações financeiras indiretas. Quando eu falo indiretas, é porque ele não recebe todos os meses, ele vai receber uma vez, tá? Mais ou menos uma vez na semana, né? Já as diretas é aquilo que realmente ele vai receber por estar trabalhando. Temos também as recompensas não financeiras. O que são as não financeiras? São aquelas que não é um dinheiro, né? Não são financeiro, né? Exemplo, uma segurança no emprego, uma promoção, oportunidade de desenvolvimento, alguém que é reconhecido por aquilo que faz. Isso é uma recompensa? Sim, só que não é uma recompensa financeira, né? É mais algo relacionado à segurança, né? O funcionário se sentir seguro naquele ambiente que ele está trabalhando e ele ser recompensado de certa forma que faça com que ele eleve a sua autoestima. E aí, o que a administração de salários ela precisa exercer, né? Ela precisa fazer? Primeiro, é procurar o equilíbrio. O equilíbrio tanto dentro da organização quanto equilíbrio externo. Então, se todos os funcionários fizerem as mesmas atividades, exercerem o mesmo tipo de trabalho, eu não posso diferenciar com relação à recompensa a cada um deles. Eles têm que ter um equilíbrio ali de cargos, né? E temos também um equilíbrio externo, que é saber o quanto que o mercado está pagando. Se o mercado está pagando 1.200 para um salário comercial e o meu funcionário ele exerce atividades, né, de acordo com o cargo de salário comercial, eu preciso o quê? Eu preciso manter esse equilíbrio também de acordo com a categoria do cargo. E aí, o que a administração de salário faz, né? Ela implementa, ela estrutura toda a estrutura salarial, né? Que a gente chama de plano de cargos e salário, ou seja, eu vejo qual é o cargo e eu vou fazer uma política salarial, uma política de recompensa para esse tipo de cargo. Então, eu tenho que avaliar qual é o cargo, classificar, fazer uma pesquisa salarial de como que isso está acontecendo, né? Montar a política da minha organização, para que eu consiga realmente recompensar os meus funcionários de acordo com o que eles estão realizando. E essa atividade aí a gente já fez, já realizou na sala, né? Temos também um programa de incentivos e punições. O programa de incentivo é para estimular um certo tipo de comportamento, né? Já o de proibição, eu vou coibir certo tipo de comportamento. Então, é um programa de incentivo, o funcionário chega na hora, o funcionário está tendo bom êxito nas suas atividades, então eu vou o quê? Vou fazer um programa, se ele conseguir bater as metas, ele pode ganhar uma bonificação. Eu estou fazendo um incentivo. Já no programa de punição, exemplo, o funcionário chega atrasado, ou o funcionário não levou o uniforme, não foi vestido corretamente para o trabalho, ele vai ter que voltar para casa. Isso também é o quê? Um programa de punição, né? E a gente chama incentivo e punições. Os programas de incentivo incluem os benefícios que a organização põe à disposição de seus membros e os mecanismos e procedimentos pelos quais os benefícios são distribuídos. Então, eu vou ter isso daqui para oferecer aos meus funcionários como incentivos, né? E como que eu vou distribuir isso? Eu também vou escolher a melhor maneira possível. Os sistemas de punição incluem uma série de medidas disciplinares, né? Eu vou orientar o comportamento da pessoa e também fazer com que ela previna sua repetição. Então, se a pessoa chegou na empresa sem uniforme, ele volta para casa, para que amanhã ele volte devidamente vestido, né? Organizado. E aí eu vou Eu vou fazer com que isso deixe de acontecer repetidamente, porque eu estou provocando nele de que ele se vista de forma adequada para o serviço. Temos também novas abordagens, né, em remuneração, que é o que? A remuneração fixa,
que privilegia a padronização dos salários, facilita a obtenção de equilíbrio interno e externo dos salários, permite o controle centralizado por órgão da administração salarial e focaliza a atividade cotidiana e rotineira das pessoas em função do tempo que elas estão à disposição da minha organização. A remuneração fixa, ela tornou-se insuficiente para motivar e incentivar as pessoas, né? Então, temos aí também outros tipos de remuneração surgindo. Remuneração variável, plano de bonificação anual, remuneração por competência, né? Então, porque existe a remuneração fixa, isso não significa que eu não possa ter outros tipos de remuneração, né? De incentivos, de benefícios para os meus colaboradores. Por que é importante, né, remunerar as pessoas? Qual é a vantagem, por exemplo, de uma remuneração variável? Que a motivação é de cada um vai se motivar de acordo com aquilo que deseja, que acha, né? Motivação é muito algo pessoal, então eu não posso oferecer motivação a ninguém. Eu posso dar estímulos para que essa pessoa ela se motive. Então, a motivação é algo muito intrínseca, né? Eu vou premiar e incentivar um bom desempenho porque a pessoa se motivou, né? Focaliza os resultados e os objetivos da organização, ou seja, a pessoa alcançou a meta, bateu a meta, vai receber uma remuneração diferenciada, variável por causa disso. Desvantagem é porque alguns se motivam e outros não, né? E aí o que acontece? As pessoas que não se sentem motivadas, logo elas não vão procurar o quê? Ter essa motivação para ganhar um salário melhor, uma remuneração mais alta. Isso vai quebrar um pouco a isonomia, né? A igualdade salarial dentro da empresa. Isso pode até mesmo fazer que algumas pessoas se sintam tão desmotivadas a ponto de nem querer mais trabalhar ou se motivar para bater a meta, né? Ganhar os bônus. Isso também pode acontecer dentro da situação de remuneração variável. Bonificação anual é o que a gente chama, né? A empresa conseguiu lucros. Então, todos os funcionários vão ganhar uma participação nos lucros da empresa. Remuneração por competência é aquela forma de remuneração relacionada com o grau de informação e nível de capacitação de cada pessoa. Então, a pessoa tem competências técnicas, o seu comportamento condiz que ela tem realmente a habilidade de liderar, e aí ele ganha um pouco mais por causa disso. Um exemplo disso são encarregados, fiscais, líderes que trabalham dentro de empresa, supervisores, cuidando de outros funcionários, né? Ganham uma remuneração um pouco maior por causa das técnicas e comportamentos que essa pessoa tem. Benefícios sociais, já os benefícios sociais é uma forma de remuneração relacionada ao grau de informação e nível de cada pessoa, né? Ou seja, eu vou premiar certas habilidades, técnicas ou comportamento das pessoas. Como que a gente faz isso, né? Os benefícios sociais são serviços, facilidades, vantagem. Vou dar uma vantagem para que o meu funcionário tenha menos preocupações, por exemplo, né? Então, um exemplo aí de benefícios é uma remuneração indireta que é concedida a todos os colaboradores. Exemplo, algumas empresas que fornecem plano de saúde aos funcionários, plano odontológico, são benefícios que são dados a todos, independente do cargo. Atualmente faz parte da competitividade organizacional para obter e manter talentos, né? Hoje as pessoas elas buscam empresas que por mais que a remuneração direta, financeira, seja baixa, mas essa empresa consiga fornecer aos funcionários benefícios. Então, às vezes a pessoa ela fica em tal empresa, ela nem ganha tão bem, mas ela quer e continua trabalhando nessa empresa por causa dos benefícios. Então, benefício odontológico, plano de saúde, planos de faculdade, a pessoa ganhou, por exemplo, uma bolsa, né, que é a empresa que paga. Isso faz com que essa pessoa queira trabalhar nela. Nenhum é tanto por causa do salário, mas sim por causa dos benefícios, né? E aí o plano de benefícios sociais, nós temos remuneração indireta, mais o salário, né, que é a remuneração direta. Os planos de benefícios e serviços sociais são planejados para auxiliar o colaborador no exercício do cargo, fora da empresa, ou seja, na comunidade.
Então, existe, por exemplo, benefícios que eu vou utilizar se eu estiver no meu cargo. Seguro de vida, prêmio, gratificações. Fora do cargo, a pessoa tem um benefício de ter uma cantina, né? Uma lanchonete disponível para ele sentar e comer. Transporte, né? A gente sabe que alguns benefícios eles são obrigatórios, outros não. Fora da empresa, a pessoa tem, por exemplo, é sócio de um clube recreativo, por exemplo, um benefício. E aí os benefícios eles podem ser classificados, né, de acordo com a sua exigência, de acordo com a natureza e com seus objetivos. Com relação à exigência, se ele é legal, ele é espontâneo. Se ele é legal, benefício legal, é obrigatório por lei, tá? Exemplo de um benefício aí legal, obrigatório por lei, salário família, tá? Espontâneo é aquele que a empresa dá se ela quiser. E aí a gente tem alguns exemplos aí de benefícios legais: férias, 13º, aposentadoria, seguro de acidente de trabalho, auxílio-doença, salário família, salário maternidade, horas extras, adicional por trabalho noturno. E benefícios que são obrigatórios, legais, tá? E benefícios espontâneos é aqueles que a empresa dá se ela tiver liberdade para isso: gratificação, refeições, transporte, seguro de vida, empréstimo, assistência médica hospitalar, né, o convênio, complementação de aposentadoria, né, uma aposentadoria privada, né, são já que não são exigidas por lei. Falando disso, existe algo bastante importante falar, que existe algumas profissões, categorias que são regidas, né, tem até mesmo, por exemplo, sindicatos, que faz com que alguns desses benefícios espontâneos se tornem obrigatórios, né? Como, por exemplo, transporte e refeição. Então, dependendo do tipo de cargo e do tipo de sindicato, algumas dessas vão ser obrigatórias porque é algo conseguido, né, por eles, por lei. Quanto à sua natureza, pode ser monetários ou não monetários. Monetários é aquilo que é em dinheiro, né? Din-din, que vai para a folha de pagamento, que a gente vai fazer todos os cálculos e aprender esses cálculos aí. Não monetários é aquilo que são oferecidos, né? De acordo com a facilidade e a vantagem. Refeitório, assistência médica, não é um dinheiro, é um benefício que você vai utilizar de acordo com a sua necessidade. Cada organização vai definir qual o melhor plano de benefício para atender às necessidades de seus funcionários, né? E aí existe benefícios individuais, econômicos e sociais para atender às necessidades individuais das pessoas das organizações, né? Os objetivos de um plano de benefícios sociais, a gente tem aí melhoria da qualidade de vida dos funcionários, né? Melhoria do clima organizacional, redução da rotação de pessoal e do absenteísmo, facilidade na atração e na manutenção de recursos humanos, e também um aumento da produtividade em geral. Alguns critérios para o planejamento, né? Eu preciso planejar bem. Como é que isso vai acontecer na minha empresa? Primeiro, eu preciso entender quanto que isso vai me custar. Eu tenho capacidade suficiente para pagar isso? Qual a necessidade real disso? Qual é o poder do sindicato em relação a isso? Quais são os impostos e tributos que eu irei ter que, né, pagar em questão de um novo tipo de planejamento? Qual a responsabilidade social e as reações da força de trabalho, né, que são algo bastante criterioso. E aí a gente finaliza aqui a parte de recompensar pessoas, né, no caso de salários, benefícios, planos, remuneração direta. Vou disponibilizar na sala virtual um fórum de discussão para a gente discutir sobre salários, tá? Vai ser um fórum, não vai ser dessa vez um questionário, vai ser um fórum. E lá neste fórum vocês vão colocar a sua opinião e eu vou disponibilizar um estudo de caso lá, um textinho, para que vocês tenham embasamento para realizar um comentário sobre essa parte de salário, né? A parte salarial das organizações. Ok? Espero que todos tenham entendido, né? E espero que vocês consigam ter êxito aí nos seus estudos. Até mais, fiquem com Deus.